De um lado, o total desprezo por parte de Alexander Isak, representado pelo sumiço do atacante sueco. Do outro, a esperança renovada com a chegada de Nick Woltemade, jovem alemão contratado junto ao Stuttgart por nada menos que 85 milhões de euros. E tudo isso na temporada marcada pelo regresso do Newcastle à Champions League, palco onde a torcida sonha em ver o time brilhar. Mas será que os Magpies estão prontos para esse novo desafio? Deixe a sua opinião aí na caixa de comentários. E se você também é fã de futebol internacional, já fortalece aí com um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo for ao ar, geralmente aos domingos. Então, bora lá debater sobre esse tumultuado início de temporada pelos lados do St. James Park. A quinta colocação na edição passada da Premier League rendeu o retorno do Newcastle à Champions League após a precoce eliminação dos ingleses na fase de grupos do torneio continental na temporada retrasada, em que eles estavam situados no grupo da morte ao lado de Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Milan. Aliás, uma das principais causas para a queda de rendimento do Newcastle naquela temporada foi a longa ausência de Sandro Tonali dos gramados devido ao seu envolvimento com apostas esportivas. Afinal, trata-se de uma das pontas do fortíssimo tridente do meio-campo do Newcastle, ainda composto por Bruno Guimarães e Joelinton. E como o clube também não se movimentou para reforçar o meio-campo nas últimas 3 janelas de transferências, as consequências foram inevitáveis. Todavia, com o regresso de Sandro Tonali na temporada anterior, o desempenho da equipe melhorou novamente, a ponto do Newcastle faturar o inédito título da Copa da Liga Inglesa ao derrotar o Liverpool no estádio de Wembley e ainda garantir a vaga na Champions League no final da temporada mediante o 5º lugar na Premier League. A propósito, nessa última semana a UEFA realizou o sorteio referente aos confrontos da fase de liga da nova temporada da Champions League em Mônaco, o que significa que o Newcastle já conheceu quais serão seus futuros adversários aí dentro da competição. E se a gente pegar como parâmetro a temporada anterior, notamos que 16 pontos são suficientes para os clubes avançarem diretamente às oitavas de final do torneio. Isso porque os 8 melhores colocados da última edição marcaram de 16 a mais pontos. À medida que 11 pontos, ao menos, renderam a qualificação dos clubes entre os 24 melhores colocados. Quer dizer, com vaga aos playoffs pré-oitavas de final. Então, cara, vamos trabalhar hipoteticamente com uma margem mínima de 12 pontos para os clubes ao menos se qualificarem aos playoffs de repescagem da Champions League e 16 ou mais, é claro, para avançar de forma direta às oitavas de final. É uma conta bem de padeiro mesmo, mas serve como base para a gente projetar mais ou menos o que pode vir a acontecer com o Newcastle dentro da Champions League. Então, considerando aí os 8 confrontos que os comandados de Eddie Howe terão pela frente, eu acredito que eles vencerão o Atlético de Bilbao e o PSV Eindhoven em casa, e fora de casa ganharão do Union Saint-Gilloise da Bélgica e do Bayer Leverkusen. Só aí eles já somariam 12 pontos. E com mais o empate contra o Benfica no St. James Park, eu projeto que o Newcastle termine a fase de liga com 13 pontos ganhos. Levando em conta que, na minha opinião, o time inglês não ganhará do Barcelona no St. James Park, tampouco do Olympique de Marseille e do Paris Saint-Germain, atuando fora de seus domínios. Seja como for, se a situação do Newcastle se mostra complicada na Champions League, o que dirá então fora das 4 linhas com a novela envolvendo a permanência ou não de Alexander Isak no St. James Park? Para quem não sabe, o atacante sueco simplesmente não se apresentou para as atividades de pré-temporada porque ele quer jogar no Liverpool, ponto. Só que eu acho que ele esqueceu que ele tem contrato válido junto ao Newcastle até 2028. Então, por mais que ele diga que o clube tenha prometido que o negociaria após o término da última temporada, o que vale é o que está no papel, o que está assinado, né? E depois que o clube o desmentiu publicamente através das redes sociais, o clima de insatisfação junto aos torcedores aumentou ainda mais, o que é absolutamente compreensível, né? Hoje a torcida do Newcastle não quer vê-lo nem pintado de ouro. Então,
Cara, no final das contas, o Isaac criou um clima de total desfavorecimento a ele próprio dentro do Newcastle. Porque, por exemplo, até a gravação desse vídeo, dia 30 de agosto de 2025, às 18h22, o Isaac ainda é jogador do Newcastle. E se o Newcastle não negocia o seu vínculo junto ao Liverpool? O que vai acontecer? Com que cara ele vai ficar no clube? Não tem mais clima, não existe. Muita gente eu vejo dizendo que ele vai fazer aquele gesto de pedir desculpa pra torcida. Também boas atuações podem render o perdão, um hat-trick, um gol num clássico. Isso a gente sabe, o futebol é passional. Mas tem o lado contrário também, ele vai jogar muito mais pressionado, né? Se ele perde uma grande chance de gol, principalmente num clássico, desperdiça um pênalti, joga mal 2 ou 3 partidas, cara, ele vai ser muito mais cobrado, pode ter certeza, do que qualquer outro jogador. E existe também o clima no vestiário, a gente não sabe como que os outros jogadores estão lidando com toda essa situação, né, com esse desejo, esse enorme interesse por parte do Isaac em deixar o Newcastle. Vale ressaltar que o Newcastle chegou a rejeitar 2 propostas oferecidas pelo Liverpool, sendo a última delas no valor de 125 milhões de euros. Entretanto, esse imbróglio que se arrastou durante todo o verão europeu parece estar com os dias contados, porque o Newcastle teria aceitado a última oferta de 150 milhões de euros para negociá-lo junto aos Reds. De qualquer maneira, uma novela que deve estar realmente próxima do fim, e não porque eu sou um cara otimista, mas sim porque o Newcastle apresentou oficialmente a contratação do atacante Nick Woltemade junto ao Stuttgart por nada menos que 85 milhões de euros. Isso explica por que o Newcastle venceu a fortíssima concorrência do Bayern de Munique, que inclusive chegou a oferecer 2 propostas para contratá-lo nessa janela de transferências. Isso depois também do Newcastle fracassar na tentativa de trazer uma série de atacantes aí, né? Ian Zlep, João Pedro, Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Johan Wissa, Jorgen Strand Larsen. Então o Newcastle atirou para tudo que é lado e o tiro certo acabou pegando aí no Woltemades, atacante alemão de 1,98 m de altura, que realizou uma excelente temporada pelo Stuttgart, marcando 17 gols em 33 partidas na temporada 2024-2025 e foi artilheiro do Campeonato Europeu Sub-21 este ano com 6 tentos assinalados. Ou seja, um cenário bem diferente em comparação ao do ano passado, quando ele trocava o Werder Bremen pelo Stuttgart sem custos. Deste modo, Nick Woltemade se juntou aí aos recém-contratados Aaron Ramsdale, Malik Thiaw, Anthony Elanga e Jacob Ramsey, uma lista que pode aumentar ainda mais depois da lesão sofrida pelo brasileiro Joelinton, por mais que não seja grave, né, lesão muscular, mas que abriu a possibilidade para a chegada de mais um meio-campista ao Newcastle, bem como um atacante para ocupar a lacuna deixada pela saída de Callum Wilson após o término do seu contrato. Por isso, os nomes de Conor Gallagher e Artem Dovbyk estão no radar dos Magpies, que até o momento já investiram um total de 231,15 milhões de euros em contratações, nesta que já é a temporada mais cara da história do clube de Tyneside, superando os 185 milhões de euros despejados na temporada 2022-2023, justamente quando Alexander Isak foi contratado por 70 milhões de euros. Contudo, apesar do altíssimo investimento realizado pelo Newcastle nessa temporada, a realidade é que a ausência de Alexander Isak já causou enormes estragos ao clube, comprometendo inclusive o seu início de temporada na Premier League, a julgar pelas 3 primeiras rodadas em que os Magpies não conquistaram nenhuma vitória. Começando com um empate sem gols contra o Aston Villa em Birmingham, seguido de uma derrota por 3-2 frente ao Liverpool em pleno St. James Park e por último aí o mais recente empate também por 0-0 contra o Leeds no Elland Road. Jogos que mostraram claramente a falta que o atacante sueco faz ao time, o que não é nenhuma novidade se a gente levar em consideração o fato de que o Newcastle não venceu nenhum dos últimos 7 jogos pela Premier League em que Alexander Isak não esteve em campo, registrando 4 empates e 3 derrotas, conforme você pode acompanhar aí na tela.
Em outras palavras, um dado que sinaliza a enorme falta que um centroavante finalizador faz à equipe do Newcastle. Em todo caso, a tendência é que esse problema, enfim, seja solucionado com a chegada de Nick Woltemade. E não poderia ser diferente, né? Gastar 85 milhões de euros e não resolver o problema do ataque seria algo absolutamente incompreensível, para não dizer outra coisa, né? Por mais que o valor pago pelo Newcastle para contratar o Nick Woltemade tenha sido muito acima da média, uma supervalorização que quem saiu ganhando, no final das contas, com tudo isso foi o Stuttgart, ao se beneficiar aí do enorme desespero por parte do Newcastle para contratar um atacante no mercado, algo que também já havia sido visto quando o Newcastle ofereceu 60 milhões de euros para contratar Jorgen Strand Larsen junto ao Wolverhampton, um valor muito elevado que ainda assim os Wolves rejeitaram, né? Então, por mais fundamental que a vinda de um centroavante se apresentava, é fato que o Newcastle acabou sendo vítima do chamado overpaying, ao gastar cifras que excedem o valor de mercado em razão da enorme urgência e necessidade, a ponto de tornar Woltemades o jogador mais caro da história do clube. Isto posto, seja com o Alexander Isak ou não, eu acho que o ótimo mercado realizado pelo Newcastle nesse meio de ano, somado ao fato do clube ter mantido a base da equipe das últimas 2 temporadas, o coloca em totais condições de brigar pelo G4 da Premier League novamente, apesar do início ruim na competição, e também de avançar ao estágio mata-mata da Champions League, como eu citei anteriormente. Não à toa, o supercomputador da Opta Analytics, que eu sempre gosto de trazer aqui para a gente enxergar as probabilidades dos times na temporada, aponta o Newcastle com 24% de chances de ficar entre os 4 melhores colocados da Premier League, dado o favoritismo de Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea, isto é, os 4 principais postulantes a encerrar a temporada do G4, com o Newcastle aparecendo logo atrás com uma projeção de 58 pontos na tabela. Então, resumindo, com a página Alexander Isak virada, o Newcastle inicia um novo capítulo com Nick Woltemade no ataque e com as expectativas de uma temporada promissora no St. James Park.